Fala pessoal, boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Angola, são 8 da noite na capital de Angola, Luanda. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com meu querido amigo Douglas Nascimento. Tem uma história super interessante, um perfil interessante, como vocês vão ver. Começando mais uma dessa série de lives com colegas diplomatas. Está aí o nosso querido Douglas Nascimento, super colega, grande figura, Tudo bem, um Marcelo? dos Tudo caras bem, mais amigo? simpáticos Prazer que eu falar conheci contigo. no Ministério, um dos colegas mais simpáticos que eu conheci no Ministério. Grande prazer recebê-lo, Douglas. Tudo bem, meu amigo? Um prazer inteiramente meu. Muito obrigado aí pelo convite. É muito bom falar contigo, cara. Beleza, beleza. Você está em Paris, não é isso? Estou em Estrasburgo, fica mais ou Ah, menos uns 200 e poucos quilômetros de Paris, aqui na fronteira com a Alemanha, entre França e Alemanha aqui. sim, sim. Você quer contar um pouco para o pessoal o que é que você está aprontando aí, Douglas? Você não está em Brasília nem num posto? É verdade, minha filha, é verdade. Uma pequena mudança aí em agosto do ano passado. Eu vim para aqui, para Estrasburgo, para fazer uma formação, para complementar um pouco aí minha formação. Eu estou aqui seguindo um curso na Escola Nacional de Administração, que é a Escola de Administração Pública Francesa, e também um mestrado na Universidade de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, um mestrado na Sorbonne em Relações Internacionais. Então embora a gente esteja no contexto de crise sanitária, aqui as aulas estavam presenciais, agora a gente está até confinado, mas na ocasião estava, então era necessária a vinda para aqui, então eu resolvi me mudar com minha família em agosto do ano passado e estamos aqui, devo ficar aqui pelo menos até o final desse ano aqui, até concluir aqui essa formação. Essa formação. Douglas, o pessoal está me dizendo aqui que o seu áudio está um pouco baixo, o seu microfone. Eu não sei se é pelo Pelo fone, né? earphone aí. Eu vou interromper aqui a conexão do fone, então, para a gente ver se Tá, melhora. para a gente ver se melhora, tá bem. Até para mim tá baixo também um pouco. Eu tô esforçando para ouvir. Vamos ver agora se melhorou. Vamos ver se melhorou agora ou não. Ah, agora. 1000% melhor. Agora sim. Pronto, então perfeito. Maravilha. Não, eu acho que era o fone mesmo. O fone Sim, ficou sim, longe, né? sim, sim. Então, beleza. Então, turma, só para o pessoal que está entrando agora, entrou o Hugo também. Beijo, Hugo. Nosso querido Hugo Lins. O João entrou também. O Serva está aí, o Rafael. Grande abraço. Turma, o Douglas ele é médico de formação. Olha que curioso. Eu tenho muitos alunos que são médicos, né? Fizeram medicina e tem essa dúvida tremenda, né? Enfim, se vale a pena trocar a medicina pela carreira diplomática. E Douglas, ele era um médico muito bem sucedido. Você foi diretor de hospital, não é isso, Douglas? Fui sim, meu filho. Fui diretor de um hospital de câncer, um importante hospital de câncer lá na Bahia, né? Eu sou baiano de nascimento e fui durante 6 anos diretor do hospital e, bem, acabei ainda assim decidindo mudar de carreira. De onde é E que, de onde é que veio sua vontade de entrar para a diplomacia, Douglas? eu te diria que foi certamente, Marcelo, uma decisão por mudar de estilo de vida. Assim, minha decisão não foi não foi por não gostar de fazer medicina, pelo contrário, gostava muito, até hoje me interesso muito pelos assuntos de saúde, continuo lendo, continuo em contato, continuo volta e outra escrevendo alguma coisa sobre o assunto, ainda mais num contexto desse de pandemia, né? Então, Uhum. nunca foi por desgosto pela medicina, eu te diria que foi muito mais por atração pela carreira diplomática. Eu tinha realmente o interesse em mudar de estilo de vida, porque, embora, como saibamos, assim, a medicina remunera bem, dá um emprego que dá uma satisfação pessoal grande, mas, ao mesmo tempo, em termos de vida pessoal, suga um pouco, né? É bastante desgastante. Então, eu tinha também o interesse de ter uma vida que fosse uma carreira que fosse um pouco mais internacionalizada do que a carreira que eu tinha.
Então, bem, aí a atração pela diplomacia foi imediata. Assim, no momento que eu decidi que eu precisava expandir um pouco mais meus horizontes em termos de conhecimento, de internacionalização da carreira, aí realmente pintou a diplomacia aí como um caminho possível. E foi assim que em 2000 eu entrei na carreira em 2016, mas eu decidi muito antes que eu iria mudar de carreira, eu decidi em 2012, e de 2012 a 2014 eu não comecei a estudar porque eu fiz um planejamento para começar a Uhum. estudar bem. Eu sabia que eu ia precisar continuar trabalhando enquanto eu estudasse, então de 2012 a 2014 eu te diria assim que foi o meu planejamento de organização de vida e financeiro também, assim, para ter uma reserva aí para poder, nos anos de estudo aí, poder fazer com uma certa tranquilidade, mesmo trabalhando, né? E bem, foi mais ou menos isso. Foi uma decisão também, de certa forma, assim, familiar, né? Foi junto com minha esposa, que também mudou Uhum. de carreira, ela também era profissional de saúde, decidiu fazer arquitetura, então foi uma mudança conjunta, não foi somente minha. Mas assim, isso eu acho que não foi mais do que uma mudança profissional, assim, para te resumir, Uhum. assim, foi uma mudança de estilo de vida mesmo. A decisão foi de mudar de estilo de vida e que eu te diria que eu não me arrependo. Realmente, a vida que eu quis ter foi a vida que eu assim tinha como Uhum. em vistas ter é exatamente a vida que eu tenho, assim. Então valeu a pena em todas as formas a mudança. Você chegou a enfrentar em algum momento dessa decisão? Porque o que me chama muita atenção, de fato, quando eu vejo colegas que tiveram uma vida, uma carreira profissional, né, uma atividade profissional de muito sucesso antes da carreira diplomática, que é o seu caso. Você tinha vida estabelecida, né, diretor de hospital, formado em medicina, médico, né, formado em medicina, com especialização em gestão hospitalar também, você chegou a fazer, não foi? E fui, sim, sim, e toxicologia também, de certa forma. Eu te diria se, mas pode concluir a pergunta, eu imagino até como As, você. nessa linha, me chama muita atenção como colegas nessa situação, né, de já ter uma carreira, já não é que você estava no começo da medicina, você era um cara já de sucesso, de referência, né, com mestrado em administração, né, pela Universidade Federal também você fez em 2012 a 14, né, com Foi, esse MBA também. Então, além da formação acadêmica, a própria situação profissional. E eu tenho um colega de turma também que era consultor do Senado, consultor legislativo, assessor legislativo, não sei, é o cargo mais top que tem dentro do parlamento. E o cara saiu também para entrar para a carreira. É, é, não é que me intriga, mas me chama muita atenção isso aí. Eu gosto de ouvir sempre depoimentos nesse sentido, porque principalmente se você sofreu alguma espécie de conflito, de pensar assim, poxa, vou parar tudo agora, né, correndo o risco de talvez na frente prejudicar a minha carreira, mas vou mudar totalmente de campo. Você chegou a enfrentar essa dúvida ou não? sim, sim, cara. Eu tinha, assim, você sabe que eu sou super sincero, assim, não escondo o jogo. Eu te diria que eu enfrentava isso quase todos os dias, assim, quer dizer, o conflito mental, assim, aquela luta Uhum. da gente com a gente mesmo, era cotidiana, assim. É claro que ela era uma luta mais fácil nos dias em que eu conseguia estudar bem e mais difícil Uhum. nos dias em que não rendia, assim, porque a gente sabe, sempre que a gente não rende bem quando a gente está estudando, a gente começa eventualmente a questionar se vale a pena enfrentar todo esse caminho. Então foi bastante difícil. No início, essa decisão ela era muito mais pesada, porque eu ainda não estava adaptado a voltar a estudar em uma carga intensa de estudos, estava começando já a abrir mão de algumas coisas, a abrir mão de algo que envolvia a relação pessoal. Na ocasião, eu tinha uma Sim. filha pequena, então ficava sempre com aquela impressão de que eu estava perdendo tempo com uma coisa que era incerta, quando na verdade eu Uhum. poderia permanecer naquilo que já estava bom, né? Então, no início foi super difícil. Eu acho que uma opção que eu fiz que me ajudou bastante foi deixar para assim limitar assim a cobrança com relação a essa decisão. Então, a limitar a mim e a minha esposa. Assim, a gente carregou durante quase todo o tempo de preparação, até 2, 3 meses antes da última prova,
a informação de que eu estava prestando concurso apenas para a gente, assim, porque aí Entendi. pelo menos eu tinha uma cobrança comigo mesmo, mas não tinha uma cobrança externa, assim, de certa forma me ajudou um pouco, porque eu sabia que eu teria cobrança também dos colegas de trabalho. Alguns deles até Exatamente. hoje nunca entendem por que eu abandonei a medicina. Sempre que a gente toma uma cerveja, eles reclamam. Então eu sabia que se eu tivesse contado antes, aí que ia ser ainda mais difícil, né? Então Uhum. eu acabei limitando um pouco assim a cobrança externa, mas a minha cobrança ela era constante, assim. Então sempre que eu ia reavaliar o processo de estudo, sempre que o estudo não estava rendendo bem, sempre que a gente tomava uma pancada, que ia mal numa questão, eu fiz a prova e não passei também, não passei de primeira na prova, passei no primeiro ano que eu fiz, eu não passei. Então sempre que tinha algum evento que colocava em xeque a possibilidade de eu passar, eu me questionava se não valeria a pena voltar atrás. E, Tá. além de tudo, com o passar do tempo, à medida que aumentou a carga de estudos, que ficou até, além de mentalmente, ficou até fisicamente pesado mesmo, então também voltava a me questionar assim, pô, cara, será que vale realmente a pena tá enfrentando tudo isso, passando por tudo isso, para um resultado incerto, né? Então, eu acho que o que mais deixava em dúvida era se poderia ou não passar, né? Mas aí eu acho que o que me organizou muito a enfrentar esses momentos de dúvida era construir uma programação e uma rotina, assim. Então, quer dizer, eu não ficava pensando tanto em como seria o resultado daqui a um mês, 2 meses, ou quando eu fosse fazer a prova. Eu pensava só em vencer o dia seguinte da programação. Então, eu ia a cada dia ali batendo aquilo que eu tinha me programado, e aí eu diria assim que eu diluía o tamanho da montanha que eu tinha que subir. Então, isso foi o que me facilitou. Bem, no mais, claro, assim, à medida que a gente vai estudando, que vai ganhando assim um pouco mais de conhecimento, que vai ampliando um pouco mais a visão, aí também a confiança aumenta um pouco, né? A gente fala, ó, bem, também não é assim, é difícil, é uma prova difícil, mas também não é impossível. Então, foi começando essa transição entre o que era só difícil, foi ficando menos Uhum. difícil, o que era muito esforço, ficando um pouco mais rotineiro, um pouco mais hábito do que um esforço mental. Mas, assim, não, até o dia em que saiu o resultado, eu ainda eventualmente me questionava assim, se valia a pena ou não todo o esforço. Então, eu acho que é normal. E eu te diria que a impressão que eu tenho é de que essa cobrança existiria mesmo que eu não trabalhasse, que eu não tivesse tido a outra carreira, assim, quer dizer, porque sempre lidar com uma incerteza de passar ou não bota a gente sempre É, em xeque, né? Então é. acho que é um pouco isso. E realmente tinha 10 anos de profissão. Quando eu passei, eu já tinha 10 anos de formado, né? Então eu já tinha andado um pouco na profissão antiga, né? Mas é isso que eu te falei, assim, era estruturando tudo direitinho, criando o hábito, criando a rotina e tomando a decisão já como assim, assumindo a decisão como tomada, o resto a gente vai acaba levando adiante, né? Muito bacana. E todo mundo acaba se cobrando de alguma maneira, né? Eu acho muito difícil alguém que consiga dizer que teve um estudo muito leve, que foi tudo muito fácil e tal. Uhum. Cada um sabe onde aperta o calo, né? Com Onde certeza. dói o calo. Não, E é com normal, certeza, né? meu cara. Não, eu não tenho dúvida disso. Quer dizer, assim, é uma espécie de treinamento em alta performance. Seja porque é um treinamento mental, é um estudo, mas é um estudo em alta performance. Ninguém acaba assim conseguindo ter uma alta performance sem muito esforço. A gente pode estar falando de um atleta de Uhum. natação, pode Sim. estar falando de um maratonista, pode estar falando de um halterofilista, pode estar falando de alguém que está estudando intensamente, mas para ter um desempenho em alta performance exige muito esforço mental e uma briga consigo mesmo, assim, né? Eu acho que o que é bem característico assim, desse esforço que a gente faz é que não é necessariamente uma briga com a outra pessoa que está estudando do Uhum. lado, que eventualmente está estudando em um lugar que a gente Uhum. não sabe, que poderia estar estudando muito. É uma briga mais conosco mesmo de será que a gente está estudando tudo que a gente suportaria e tudo que a gente deveria estudar, né? Então, eu acho Uhum. que isso que é importante, assim, né? Para estudar em alta performance, a briga é mental, assim. Isso eu acho que é comum a todo mundo que passa, e eu acho que não é só nessa carreira, né? Eu acho que é comum a quem passa na própria graduação de medicina e nas graduações outras todas, engenharia, direito, relações internacionais. É comum a quem passa em outros concursos,
muito competitivos, o próprio concurso do Senado que você já comentou, e é comum também a quem passa nessa carreira, assim, quer dizer, realmente a perseverança para vencer a luta Uhum. consigo próprio, né? Acho que é mais ou É. menos isso. E você era casado já na época, não é também? Tanto Era, que era, sua esposa resolveu mudar para arquitetura também. Então foi um projeto de família, né, Douglas? foi sim, cara, foi. A gente tinha, tínhamos uma filha, nossa filha hoje tem 9 anos, na ocasião ela tinha, quando a gente decidiu, a gente decidiu quando ela nasceu, na verdade, né? Em Hum, 2012 foi quando ela hum. nasceu. Bem, né, eu te conto também as derrotas, né? Assim, na época eu era médico, assim, mas eu tinha um restaurante, assim, e nasceu minha filha. Então, eu estava absolutamente afogado de trabalho e com a loucura de ter um restaurante que não me dava dinheiro absolutamente nenhum. Então, embora Então, tenha só uma dor de formação cabeça, imagina. só Devia dor dar de muita dor cabeça, de cabeça, né? embora tenha uma formação em administração, o restaurante não era bem administrado, assim. Então, o que aconteceu, a gente decidiu conjuntamente quando nossa filha nasceu, ó, vamos precisar mudar de vida e tudo, e vamos fazer mais o que a gente gostaria de fazer do que o que a gente é obrigado a fazer, digamos assim, né? E aí, bem, aí foi quando a gente tomou essa decisão. E acho que isso que acabou sendo bom, porque um acabou ajudando o outro também, né? Então, acho que é super importante, porque se ela em algum momento tivesse hesitado, certamente Sim. o peso da minha decisão ficaria maior, né? Como não houve isso, aí facilitou bastante, né? Mas eu acho que ainda assim, mesmo Uhum. para quem não, assim, tá, Uhum. eventualmente é solteiro e decide por mudar de carreira, a decisão sempre pesa muito, né? Eu acho que isso é marcante. Conversando com o pessoal que é casado, né, durante a preparação, eu vejo que e se não for um projeto de família, pode até dar certo, mas muitas vezes a família se dissolve, Uhum. né? Tem que estar Sim, muito, sim. muito, muito afinado, tem que estar tudo muito sintonizado, porque o que as pessoas me contam, né? Claro, lógico que eu não vou citar nomes, Uhum. mas é muito normal o marido cobrar da mulher que está estudando ou que ela passe mais rápido, ou dizer que aquilo que ela não precisa daquilo, que já, né, que já ele já trabalha, que ela não precisa, que deixa para lá e menospreza um pouco Uhum. ou muito, né? Só o fato de ser menosprezado, qualquer nível que seja, Uhum. já menospreza o projeto do companheiro, da companheira. Você está plantando ali uma semente da própria dissolução da relação, né? Está minando o próprio casamento, né? A própria relação. E Não, eu vejo sem isso é dúvida. muito, mas muito comum. Casais que Uhum. não se apoiam, e às vezes não é nem por má vontade. Às vezes um cobra do outro a ausência pelos estudos. Então você está, sei lá, você quer ver televisão, você quer fazer coisa junto, e aí sua Uhum. esposa, seu marido, está toda hora estudando, porque tem que. Ah, não, eu vou passar na prova, só fala em CACD, só pensa em CACD. Uhum. E o Verdade. outro vai ficando, poxa, mas então, peraí, eu também vou, sabe? E É nisso verdade. se entra numa situação que, às vezes, uma conversa, vem cá, olha, meu amor, pra você entender, isso é importante para mim, não é nada com você, né? Às vezes só dizer, olha, eu preciso estudar, eu quero estudar, vamos se organizar o seguinte, tal dia, tal hora, a gente se encontra, faz uma coisa junto, tal, mas durante a semana deixa eu me concentrar nisso aqui, isso é um projeto da família, né? Dar segurança para a pessoa de que ela é amada, Uhum. ela não tá sendo escanteada. Muitas Sim. vezes falta só essa conversa, né, velho? E eu Não, com vejo certeza. Não, tanto problema por isso. não, você está absolutamente correto, meu cara. Eu faço a mesma leitura que você, quer dizer assim, é um projeto familiar, assim, e além de tudo, é um projeto do núcleo familiar, assim, o Uhum. que a gente está mais próximo, quer dizer, do companheiro, da companheira, e à medida que a pessoa compartilha com outras pessoas, com o pai, com a mãe, com a avó, assim, o projeto é familiar com um núcleo familiar ainda maior, né? Então, com todo mundo que a gente compartilha o projeto de se preparar para o concurso. Se a pessoa gosta da gente, ele entra no projeto, então tem que ser realmente um projeto familiar. E no caso realmente
do companheiro, da companheira, de quem está mais próximo. Isso que você falou é super importante, porque quando a gente está estudando, a gente se torna pessoas mais chatas, embora eu esteja ampliando o conhecimento, conseguindo tratar de mais assuntos do que o que a gente tratava antes, mas somos pessoas chatas, porque a gente só acaba falando disso. Tudo na vida é o concurso, tudo que passa na televisão é o concurso, tudo que a gente ouve, a gente só pensa no concurso, até a chuva que cai lá fora, eventualmente a gente começa a pensar nos tipos de vegetação, de clima, então tudo está relacionado com o concurso. Então a gente fica mais chato, tem esse problema de privação de tempo, não há tempo para tudo, isso é uma certeza. Então, e quanto mais competitivo a gente vai ficando à medida que está aumentando os anos de estudo, mais vai reduzindo ainda o tempo livre, digamos assim. Se a pessoa trabalha, fica menor ainda o tempo livre, né? Fica realmente super chato. A gente acaba também começando a matar alguns eventos sociais, o aniversário de um primo, uma festa de casamento de um amigo muito próximo. Então, até os amigos já começam também a ficar lhe olhando de forma diferente, né? A gente, assim, normalmente a gente passa também a se cuidar menos da gente mesmo, o que até acho que é um ponto para a gente ficar atento, de não deixar de se cuidar demais, tanto de fazer atividade física, de se cuidar da aparência, porque, além de tudo, faz o companheiro sofrer também com uma pessoa chata e que está ficando mais feia, né? Então, isso tudo é super difícil, né? De não fazer atividade física e tal. Então, eu acho que você tem absoluta razão, assim, os elementos todos fazem com que a vida do companheiro fique mais difícil. E aí, isso que você falou, que eu acho que é super importante, é que a decisão nunca seja entendida como uma decisão egoística, assim, uma decisão daquela pessoa que está se preparando para o concurso. Quer dizer, que seja uma decisão realmente de todos, né? Porque senão a pessoa fica falando, não, ele está estudando porque é algo para ele, ou ela está estudando porque é algo para ela e está me deixando de escanteio. Não, tem que estar dentro do projeto, dentro do barco, né? E aí também de quem estuda, o que eu te diria, Marcília, assim, de quem está se preparando, eu acho que, para mim, o que eu julgava e que até hoje, olhando a posteriori, eu acho que me ajudou bastante, era assim, que eu respeitava muito meus tempos de estudo. Então, quer dizer, se eu fazia uma programação de estudar 2 horas, 3 horas, 4 horas ou 8 horas no dia, eu respeitava bem. Mas eu também respeitava muito meu tempo de pausa. Então, assim, meu tempo de parar de estudar, meu tempo o turno ou eventualmente o dia que eu tinha deixado de folga, era de folga e era realmente eu não ficava ali lendo um pouquinho, procurando ouvir alguma coisa relacionada com concurso, não. Assim, não quer dizer, no tempo de estudo eu ia lá e estudava, gostando ou não gostando, sentava lá para cumprir a obrigação, mas no tempo de folga também eu me desconectava, assim, na medida do possível, né? Mentalmente a gente nunca consegue se desconectar 100%, eu acho que é impossível, mas eu pelo menos não abri o livro, eu não ia, se eu fosse assistir um programa, eu não ia assistir um programa que tivesse ali uma discussão muito próxima do concurso, para não obrigar a outra pessoa a, na hora do lazer, estar de novo entrando na rotina do estudo, né? Então, acho que isso ajuda bastante, assim, essa conversa que você falou, para não parecer um projeto egoístico, eu acho que um respeito ao tempo livre, que não é muito, mas se for respeitado, eu acho que pelo menos parece ser maior, né? Se a gente respeitar o tempo de descanso, de pausa, senão ficar 100% conectado o tempo inteiro é super difícil de tolerar no longo prazo, né? E às vezes você só tem, sei lá, 15, 20 minutos por dia para dar a pessoa mais próxima ali, faz com que aquele tempo seja realmente uma entrega, né? E não um momento em que vocês estão juntos ali para você olhar o celular ou para. E que acontece muito. Eu acho que uma conversa todo dia, às vezes 5 minutos que você fica abraçado com a pessoa, já é suficiente, às vezes, para passar a segurança de que você está junto com ela ali. Né? Sim, com certeza. Eu acho que combinar as refeições também juntos, sabe, Marcílio? Eu acho que necessariamente a refeição é um momento de pausa e tentar eventualmente combinar para esse momento de pausa que é uma refeição, estar junto, tomar café juntos, almoçar, jantar juntos, eventualmente. Realmente, quando tiver com a pessoa, tentar não colocar em competição celular, alguma outra coisa. E às vezes eu acho que também um sacrifício que eu fazia assim para mim, mas que para liberar um pouco mais de tempo era que eventualmente
não ajudar todo mundo, mas bem, pode ajudar muita pessoa, era acordar mais cedo, assim. Eu sou uma pessoa que funciona super bem pela manhã, então eu acordava mais cedo, que aí o dia ficava um pouco mais longo. É claro que nem todo mundo tem um hábito diurno, assim, quer dizer, mais ativo no início do dia. Tem pessoas que têm um hábito de vida um pouco mais noturno, é mais ativo à noite. Mas assim, para mim, por exemplo, me ajudava bastante, porque eu acordava mais cedo, então meu turno da manhã rendia muito, então já não era mais um peso na Uhum. consciência tão grande tirar um horário de almoço ali um pouco mais estendido, ficar um pouco mais de tempo com a família, então eventualmente à noite, né? Então acho que eventualmente esses pequenos ajustes assim, você tem razão, não é o tempo Uhum. assim absoluto que a gente passa com a pessoa, assim, é o tempo em que a gente está realmente com ela, né? Está ao lado dela e compartilhando. Mas você tem razão, acho que não é incomum que os casais se dissolvam na É, preparação, isso. infelizmente, ou então que acabem juntando pessoas que estão se preparando É, para estudar é juntos e que verdade. depois também continuam juntos. É, voltou. Ficou mudo um pouquinho, mas deu para ouvir. Deu para E ouvir, cara? evitar até que. Deu, voltou. Não, e evitar também que em algum momento, se a gente se distancia muito da pessoa durante a preparação, é muito bonito a gente até, é fácil, né? A gente dizer em tese, não, dê atenção, dê tempo, mas na prática, no dia a dia ali, quando você tem material para vencer, a gente termina jogando para o dia seguinte, né? Não, amanhã eu passo mais um tempo, amanhã eu passo mais um tempo. E aí esse dia nunca chega. Quando você chega no momento, às vezes a pessoa diz, olha, não estou, beleza, estou preparada para a prova, mas a outra olha e fala, oh, para mim já não está mais fazendo sentido. É Então verdade. isso é muito comum, assim, até casais de colegas, né, que a esposa ou o marido começam a estudar para o concurso. E a gente sabe, eu sempre uso essa expressão, nós nos tornamos pessoas muito unidirecionais quando a gente está envolvido num projeto dessa complexidade, né? A gente é só aquilo. Realmente, para quem aguenta a gente nesse momento, tem que ter uma medalha, porque Verdade, cara. eu Não, imagino que deve ter sido dificílimo para minha mulher também, quando a gente estava. A gente era namorado quando eu comecei a estudar para concurso também. E ela me aguentou nesse tempo todo em que eu estudei. É uma heroína, né? Porque realmente eu estava muito chato. Como você falou, é um porre. uhum. Verdade, cara. Eu concordo contigo. Tem que ter uma medalha. Acho que se o CACDista assim, merece sempre as glórias, acho que mais ainda o companheiro de CACDista, da CACDista, né? Porque realmente acho que a carga é igualmente dura, se não for pior, eu acho. Você tem razão, cara. Porque até eu consigo entender alguém fazer um super sacrifício desse de estudar para o concurso e tal, mas isso é normalmente em benefício próprio, né? Você está envolvido no projeto de preparação, mas é para você próprio. Então, fazer uma coisa dura que vai trazer benefício para você próprio é fácil. Eu quero ver você aguentar enquanto outra pessoa faz e você está totalmente de lado ali acompanhando aquele processo. Isso Não, não. requer realmente uma parceria muito grande, né? Com certeza, com certeza. Ô Douglas, a gente terminou falando de um assunto muito interessante sobre o qual eu nunca tinha conversado aqui no Instagram, que é esse papo do casamento, mas a gente tem isso em comum, né? De já ser, nós já éramos casados, quer dizer, eu não, mas tenho uma namorada que hoje é a minha esposa, é a mesma pessoa. Uhum. E você também passou por essa situação, então essa experiência de passar pela preparação, tendo Não, um relacionamento, acho que uhum. Não, com certeza. E assim, acrescentando, se eventualmente alguém tiver filhos, que eu também tinha, quer dizer, para a criança também é super chato. A gente também não tem um momento para a criança, né? Bem, aí nesse ponto eu também ficava assim, me penalizando bastante, né? Por não estar desfrutando da primeira infância de minha filha e tal. E minha esposa engravidou do segundo filho no meio da preparação. Então, na verdade, quando eu passei, ela estava grávida assim, de 5 meses, mais ou menos, né? Então, aí
ficava ruim, porque eu também, além de não estar curtindo minha filha, eventualmente parecia, ficava com esse peso na consciência, não estava curtindo também a gravidez do meu segundo filho, né? Entendi. Mas assim, e aí o que eu te falava, a minha opção era essa, como, mesmo que você, a mesma leitura que você faz, é aproveitar bem os momentos que a gente tem, que não são muitos, nem são longos, mas era possível, né? Onde é que você estava quando recebeu a notícia de que tinha passado? Olha, eu vou te dizer, bem, fui eu mesmo quem encontrei, quer dizer, assim, foi olhando o resultado mesmo, né, das notas da prova, né? Eu estava em casa com minha esposa, assim, aí foi quando fui olhar o resultado, assim, o coração a 180, 190 por hora, que você olha o número, você não enxerga direito, demora para processar, será que é aquele mesmo percentual, os pontos, que tal? Mas eu lembro claramente, estava em casa e ela estava em casa também, e aí eu só falei para ela assim, vamos arrumar mala que a gente vai para Brasília e tal, foi só o que eu comentei, né? Mas assim, não foi uma informação vinda de fora, não. Fui eu mesmo que fui consultar ali no celular, que eu estava atualizando a página a cada 30 segundos no máximo. Mais do que isso não era. Então, foi mais ou menos isso. E tua reação, hein? Você ficou muito emocionado? Cara, foi assim, era as duas coisas, assim, era tanto uma sensação de que ótimo, que bacana, e também eu te confesso, é uma sensação de alívio também, assim, é uma sensação de não vou precisar mais estudar aquilo que eu estava estudando antes. Passei, assim, não queimei nenhum livro, não, mas assim, se tivesse queimado, não estaria fora da programação. Mas e, além daquela sensação boa, gostosa, assim, de você ter um retorno por um esforço que você fez, assim, quer dizer, é uma compensação por algo que você realmente fez, é uma conquista, na verdade, assim, é mais do que uma concessão de alguém ou algo que você encontrou, é algo que você realmente, que a gente realmente conquista, né? Todo mundo que passa tem um mérito de ter passado, e isso que eu acho que é bem importante. Então, tem essa sensação boa de receber o mérito por algo que você se esforçou e a sensação de alívio de não precisar continuar se esforçando como estava antes. Então, não dá para negar também o alívio, não. Aquela certeza de que a vida tende a ficar mais calma um pouco, né? Pelo menos por um tempo. Não, com certeza, com certeza. E no meu caso, assim, que como eu era médico, trabalhava, assim, bastante, eu sabia também que, nossa, iria começar a ter finais de semana em casa, feriados em casa. Até eu passar na prova, entrar na carreira diplomática, eu só tive um ano, entre os 10 que eu trabalhei, em que eu tive Natal e Ano Novo junto com minha família, porque em todos os outros, ou eu trabalhava Natal, ou trabalhava Ano Novo, ou trabalhava os dois, assim. E que, claro, para as pessoas que trabalham na área de saúde sabem que isso é comum, assim, é muito raro que você tenha o privilégio de poder usufruir da folga de Natal e de Ano Novo, né? Assim, são brigas homéricas, e assim é com todos os outros feriados também, né? A gente tem sempre uma dificuldade para ter uma programação de médio e longo prazo na carreira de saúde, porque tem sempre esse rodízio de plantões e tal. Então, também tinha essa certeza também que iria realmente ter uma vida, pelo menos de certa forma, um pouco mais previsível, iria conseguir tirar férias, iria conseguir estar em casa à noite. É tanto que eu lembro que quando eu passei, minha filha tinha 4 para 5 anos, ela passou acho que uns 3 meses, todos os dias me perguntando, você vai dormir em casa hoje? E ela sem acreditar, você, porque eu dava muito plantão à noite, então ela me perguntava, você vai dormir em casa hoje? Meu pai dizia, vou, hoje eu vou. E no dia seguinte ela perguntava de novo, até que realmente ela se tocou que eu iria dormir em casa todos os dias, né? Então, que legal. Isso que você fala de alívio, olha que coincidência. Ontem eu conversei com a Riane, nossa colega, Riane Tarnowski. Eu acho que ela é sua... Ela é uma turma antes. Ela é uma turma antes. antes, uma turma antes. E ela disse o seguinte, que foi a sensação que ela sentiu também no momento do resultado, foi alívio e gratidão, ela comentou. E eu lembro também, no meu caso, foi alívio também, porque eu sempre trabalhei no sábado, isso que você falou, eu também, desde os 16 anos, eu trabalhava aos sábados, até normalmente 5 da tarde, era o dia inteiro do sábado, eu dava muito mais aula no sábado, porque eu era professor de inglês, a partir de 17,
E, normalmente, tem muita turma no sábado, porque é Uhum. quando o pessoal pode fazer aula e tal. Então, era Assim. aula o sábado inteiro. E aí, eu lembro desse pensamento. No dia em que eu passei, eu disse, caramba, é segunda a sexta. Não, é verdade, é verdade. Não, Coitado de mim, e eu não sabia que eu ia inventar um tal de um grupo bico e aí, que eu ia trabalhar sábado, domingo, madrugada, não ia ter não, mais sábado nunca mais na vida. Mas, é enfim, naquele verdade. momento eu fiquei feliz com a ideia de não trabalhar mais no sábado. Não, é verdade. E realmente a carreira, de certa forma, respeita bem esse tempo de folga, assim, É. de noites e finais de semana. Assim, é realmente algo incomum a gente ser demandado além do horário de serviço. É claro que acontece eventualmente, até mesmo pelo comprometimento que todo mundo tem com o trabalho, mas nada comparado a você ter ali a obrigação de trabalhar, né? De É. trabalhar nos períodos de noite, final de semana. E eu realmente trabalhava, assim, houve uma época em que eu trabalhava até, principalmente entre 2012 e 2014, que foi o período que eu trabalhei mais para poder juntar um dinheiro, para poder ter uma reserva. Eu chegava a trabalhar mais de 70, 80 horas por semana, né? Então dava plantão toda noite, terça-noite, toda quinta-noite, dava às vezes 48 horas no final de semana, que para quem é da área de saúde não soa tão horrível, assim, tão monstruoso quanto para quem não é, mas e aí foi a forma que eu fiz assim. E aí juntei um dinheiro entre 2012 e 2014 para poder reduzir um pouco a carga horária quando eu realmente começasse a estudar. E eu até vi que algumas pessoas até estão colocando a questão sobre como conciliar o tempo Uhum. de trabalho com o Isso. tempo de estudo. E já entrando até nessa pergunta específica do pessoal, Marcelo, eu acho que é possível conciliar. Eu estudava durante os plantões, porque em algum momento eu fiz a seguinte decisão: eu troquei os plantões que remuneravam melhor, mas que eram movimentados, por plantões que remuneravam menos e que eram menos movimentados, mas que eram menos movimentados para poder estudar também no plantão. Isso no plantão noturno. Agora, o meu emprego realmente durante o dia, que era esse emprego na direção do hospital, aí eu não tinha jeito, Uhum. chegou um momento que eu larguei, eu abandonei realmente, porque eu vi que não ia dar. Então, em 2015, eu abandonei, eu pedi para sair porque não, eu vi que ou era um sonho ou era um outro. Entendi. Então, Entendi. eu acho que é possível, sim, ter uma carga de estudos elevada e trabalhando, mas a minha opção foi diminuir a carga de trabalho à medida que aumentava a carga de estudo. Eu achava que não valia a pena também eu abandonar tudo e começar a estudar, até porque no início a gente não está condicionado, nem Isso. fisicamente, nem mentalmente, para estudar Perfeito. 8, 10 horas por dia. Então não Perfeito. adiantava largar tudo. Então eu fui largando à medida em que eu sentia que se eu liberasse uma hora do trabalho, essa hora eu iria converter em estudo, porque senão eu ia liberar a hora de trabalho e ia ficar em casa descansando. Então iria ser ruim. Então fui, à medida que eu conseguiria converter essa hora de livre em hora de estudo, eu fui fazendo isso. No final ainda eu trabalhei quando eu passei, quando eu fui aprovado, eu tinha ainda 2 empregos que era menos do que os 4 que eu tinha quando eu comecei, mas ainda tinham 2, mas já eram empregos também assim mais tranquilos, assim, já não eram empregos Uhum. tão demandantes, assim, eu conseguia ter livre uma carga boa de estudos por dia, de 6 a 8 horas de estudos todos os dias. Agora, infelizmente, eu tinha que estudar no domingo, por exemplo, assim, que eu acho Uhum. que no médio e no longo prazo isso é muito, muito pesado também. Então, eu estudava no sábado, estudava no domingo, então sábado e domingo para Uhum. mim eram dias bons de estudo, digamos assim, né? Mas aí eu acho que essa é um pouco a forma como eu penso de conciliar, assim, A Uhum. outra coisa que eu tive que fazer também foi algumas opções, assim, digamos assim, de não usar, de não desperdiçar tempo, assim. Então, por exemplo, eu reduzi muito o meu contato com as redes sociais na época, porque queira ou não queira, demanda um pouco de tempo. Então, fiz algumas Muito. outras opções, assim, né? Mas eu acho que é um pouco por isso aí. O que eu diria também que, se é possível ser aprovado trabalhando, mas também é, trabalhando intensamente 8 horas por dia, todos os dias, aí eu também acho já bem, bem difícil, porque não é só a carga horária que a gente ocupa do trabalho, é o quanto que mentalmente o trabalho prende a gente depois e não permite que a gente se concentre no estudo, né? Então, às vezes era isso. Às vezes eu dava um plantão que não era nem tão pesado, mas acontecia alguma coisa assim super difícil com algum paciente, eu ficava remoendo aquilo ali
durante horas e horas. Então, embora com tempo livre, eu não conseguia estudar. Então é a demanda mental que o trabalho traz, né? Não só também a carga efetiva de trabalho, né? Mas a opção que eu fiz foi essa, assim, foi fazer uma reserva financeira e depois diminuir progressivamente e ficar num trabalho que fosse um pouco menos pesado mentalmente. Teve uma dica muito bacana que você deu no começo, que é uma constante que eu percebi, outros colegas já falaram da mesma coisa de maneira diferente, que é a questão do um dia após o outro. Né? Sim, Você sim. falou, eu ia estudando um dia após o outro, me preocupava com aquele dia que eu tinha que cumprir ali. Você até falou de montanha, né? Cada um era um Sim, sim. nível ali da montanha. Uhum. E isso eu acho que faz muito sentido. E eu percebo que essa questão de curtir a caminhada, né? Curtir a trajetória, curtir o percurso, é que deixa, de certa forma, o sonho, né? O projeto mais digerível, mais Uhum. degustável ali, né? Uhum. Não, com certeza. Eu acho que assim, eu acho que essa divisão, né, nesses pequenos passos até chegar lá na hora de fazer a prova, eu acho que ajuda muito, ajuda tanto para os dias bons quanto para os dias ruins, assim. Então, para os dias bons, assim, a gente sabe que se a gente cumpriu aquilo que aquele tempo de estudo, aquela volume de estudo, aquelas páginas, a depender de como você dividir, a depender de qual é a sua unidade de medida, digamos assim, se a gente divide, no dia que é bom, a gente sabe, não, eu cumpri o que eu deveria e eu sei que eu estou no caminho certo para a prova. Ao mesmo tempo, também ajuda no dia em que a gente não vai tão bem, porque não adianta, eu acho, eu te dizer assim que ó, eu estudei sempre bem todos os dias. Assim, não, houve dias em que não dava para estudar, houve dias em que eu sentei, passei 2 horas na frente do livro, li um parágrafo e tal. Então, nesses dias ruins, como as nossas etapas estão divididas, significa que também foi só um dia ruim. Quer dizer, eu não afundei minha preparação inteira porque eu não rendi hoje, né? Então, na verdade, eu não rendi hoje, amanhã é vida que segue, vai fazer a mesma programação que estava para o dia seguinte, sem ficar muito ali me amarrando algo de ruim que aconteceu no dia anterior. Então, acho que a divisão ajuda a dar confiança nos dias que são bons e ajuda a gente a se desvencilhar dos dias ruins de estudo, dos dias em que o estudo não rende bem. Então, a gente mata ali aquela meta diária e aí a vida que segue. Boa, boa. Douglas, falar um pouquinho da tua carreira. Você, além de tudo isso que a gente já falou, né? Você está fazendo um doutorado em filosofia também, não é? Não, Na... Já terminou, não? não, não, é na Universidade de Brasília, eu estou no meio do curso. Bem, das razões de querer entrar na carreira diplomática para ter um pouco mais de tempo era para investir assim, na carreira acadêmica, que me agrada muito. Então, saindo do Eu Rio ia dizer Branco. isso. Eu ia dizer que você passa a impressão de que não consegue ficar parado. Você tem sempre que estar estudando alguma coisa, né? Cara, eu não acho que você. Tomara que minha esposa não esteja assistindo essa live, porque ela reclama disso bastante. Então, de que quando é que eu vou assim, sabe, me contentar Sossegar o de facho, alguma né? forma. Exatamente. Mas é porque eu te diria assim, que era parte do sonho, da vontade de ser diplomata, era liberar o tempo para também fazer essas outras coisas que eu gostaria. Uma delas era investir na minha carreira acadêmica, então é tanto que saindo do Rio Branco, no meio do Rio Branco, na verdade, eu comecei a já prestar o processo seletivo para entrar no doutorado, de uma forma que quando acabou já entrei, porque era o que eu tinha muita vontade de fazer, tanto que é uma área bem distante da minha formação inicial e até não diretamente relacionada com a carreira diplomática, que é filosofia, mas era aquilo que eu queria mesmo fazer, que eu gostava muito de fazer, algo que me dá muito prazer. Eu continuo, então eu estou aqui fazendo uma formação mais direcionada para a carreira diplomática, então um mestrado em relações internacionais, assim, mas o meu doutorado lá continuo em contato com os meus orientadores, continuo trabalhando muito no assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. Bem, Até perguntaram qual o assunto de estudo no doutorado.
Ah, bacana, que bom que o pessoal ainda se interessa assim, por algo, porque assim, eu fico muito feliz de saber que o pessoal gosta de ouvir isso, porque realmente não é relacionado com a carreira. Assim, e se eu falar demais sobre isso, você me corta, porque é algo que Não, eu tudo bem, fico é papo, instigado. é papo de amigo. Então, o doutorado em filosofia, a minha área de pesquisa é filosofia da ciência, lógica e epistemologia, então eu trabalho com filosofia da ciência, e aí o meu trabalho é sobre a causalidade, que é assim, o que explica a relação causal entre as coisas, a causalidade nas ciências biológicas, nas ciências físicas e nas ciências sociais e humanas, né? Então, eu trabalho com filosofia da ciência e causalidade. Essa é que é bem minha área de trabalho que muito me agrada. Então também não é totalmente distante, né? Porque filosofia da biologia tem aí um pouco lá de ciências naturais, minha área de formação é ciências naturais, então também não é totalmente desviante assim não, né? E o seu mestrado é em relações internacionais europeias, né? É, Tem foco aqui nas relações. aqui na França eu faço um curso que é na Escola Nacional de Administração, que é um curso que eu integro a turma de formação dos franceses. A Escola Nacional de Administração é que prepara os altos funcionários públicos da França para exercerem os seus postos, né? Para exercerem os postos no Conselho de Estado, na Inspeção de Finanças, que é uma espécie de tesouro nacional deles, que são os postos mais importantes deles. Então, eles selecionam alguns estrangeiros pelo mundo e a gente integra a turma com os franceses. Então, essa formação é administração pública internacional, junto com a turma dos franceses, que é uma escola que prepara aí, a escola de Macron, de alguns outros ex-presidentes franceses, que é muito bacana. E em paralelo, eu sigo também na Sorbonne um mestrado em relações internacionais, um mestrado em ciência política, e a minha área de trabalho é relações internacionais europeias. Então essa é a especificação. O mestrado ele é formalmente em ciências políticas, mas para mim a gente escolhe a corrente de pesquisa e para mim é ação pública europeia, né, que é relações internacionais europeias. E aí bem, esse daí termino agora esse ano esses dois e aí eu volto para concluir meu doutorado no Brasil, tudo dando certo, embora, como a gente tem conversado, a gente está conseguindo fazer poucos planos com tantas mudanças aí que têm acontecido. Né? Mas essa é a intenção. E aí eu volto para o Brasil e concluo meu doutorado por lá, que o prazo é até ano que vem. Boa. E Douglas, olha, estava vendo aqui, enfim, já sabia, mas comentar com o pessoal que você foi lotado, né? Sua primeira lotação quando você saiu do Rio Branco já foi na DCTEC ou você estagiou em outro Foi. lugar? Não, Já estagiar, entrou lá? estagiei na assessoria na AIG, né, que é a nossa antiga assessoria de imprensa, que houve uma mudança no nome em alguns momentos, mas na nossa programação do Rio Branco a gente entrava já direto na lotação. E aí foi na DCTEC, que é a divisão de ciência e tecnologia, que posteriormente virou divisão de promoção tecnológica, e que de certa forma, bem, ciência e tecnologia para mim não era um tema estranho assim não, né? Na área de ciências biológicas em que eu trabalhava antes como médico, na área hospitalar, o contato é grande com biotecnologia, com tecnologias radiológicas, então nunca não era tão distante. E esse na verdade foi um dos motivos também de minha escolha, também porque eu já tinha decidido trabalhar com filosofia da ciência, então estava num terreno que eu gostava também. Eu queria aproveitar e te perguntar, Douglas, o que é que faz exatamente a divisão de ciência e tecnologia que mudou, né? Agora é divisão de promoção tecnológica 1, se não me engano. Isso. O que é que essa área faz exatamente? Para o pessoal conhecer. Muita gente se interessa pelas várias áreas, as possibilidades de carreira no Itamaraty. Uhum. Ontem a Riane falou um pouco da área dela, de Mercosul. Ela trabalha lá na DMS. E aí queria aproveitar, já que você é da área de ciência e tecnologia, se você puder comentar um pouco para o pessoal o que é que essa área faz no Ministério. Perfeito. Deixa eu só ir falando contigo e aproximar aqui um pouco do carregador que está sim. Eu fiz isso também. O meu aqui estava apareceu o aviso aqui, mas se ficar ruim a conexão, qualquer coisa você me avisa, viu? Só para garantir. Não, o que eu te diria assim, a divisão de ciência e tecnologia
resumidamente, o que ela faz é promover a ciência, a tecnologia e a inovação brasileira pelo mundo. Então, na verdade, a gente tem universidades que produzem muito conhecimento, a gente tem empresas que inovam, quer dizer, que utilizam conhecimento para produzir novas tecnologias, novos serviços. Então, o que a gente faz, o que eu fazia lá na divisão e o que os colegas que estão lá continuam fazendo, é promover esse conhecimento e essas tecnologias brasileiras lá fora e atrair investimentos do exterior e parcerias do exterior para continuar desenvolvendo isso no Brasil. Então, é a promoção da ciência e da tecnologia brasileira para fora e a atração de parceiros internacionais e investidores para a ciência e a tecnologia que é desenvolvida dentro do Brasil. Então, acho que resumidamente, basicamente isso, que é algo muito interessante, assim, eu acho que é algo muito, muito bacana, assim, porque dá para a gente a oportunidade de entrar em contato com a diversidade enorme de temas, porque ciência e tecnologia são todas as ciências e todas as tecnologias, então não são só ciências biológicas, quer dizer, eu não trabalhava só com biotecnologia, que era algo que era mais próximo do que eu conhecia, é também ciências físicas, então é engenharia, é mecatrônica, é também ciências humanas e sociais, que a gente tem também várias inovações que acontecem na sociologia, que são conhecimentos novos, novas estruturas organizacionais nas ciências, na administração. Tudo isso é promover parcerias entre universidades também para garantir a internacionalização dos cursos de mestrado, de doutorado, de graduação. Claro que isso também é conduzido por uma outra divisão do Ministério, que é uma divisão de cooperação educacional, mas que também tem muito vínculo com a divisão de ciência e tecnologia. Então, é uma área assim que eu acho que reflete bem o perfil da carreira diplomática, assim, que é um perfil em que a gente tem a oportunidade de estar em contato com temas mais diversos possíveis, com parceiros do mundo inteiro, porque ciência e tecnologia não é exclusividade de país desenvolvido, então China, Índia, os países africanos, o Brasil coopera com o mundo inteiro em ciência e tecnologia, né? Então, acho que diversidade de temas, cooperação com o mundo inteiro, cooperação no bilateral, quer dizer, no país a país, no Brasil com outros, cooperação no multilateral, porque tem a Unesco, tem alguns outros órgãos que lidam com ciência e tecnologia. É uma diversidade bem, bem grande, assim. Eu acho que é um local bem, bem bacana. Eu fiquei super feliz de ter podido ir e de ter trabalhado lá no DCTEC, né? Até hoje eu mantenho contato com os amigos que estão por lá. Além Olha de que ter sido, legal. claro, uma grande escola de aprendizado, porque, além de tudo, como são muitos variados os temas, a gente aprende todos os métodos de trabalho do Itamaraty, assim, quer dizer, utilização de sistemas, redação de documentos e tudo, que é algo também que exige uma técnica específica e que foi possível aproveitar. Olha, legal aqui a Aline, ela disse, olha, ele acabou de responder minha maior dúvida sobre a carreira, obrigada. Porque essa pergunta já me chegou várias vezes, Douglas. Se é possível trabalhar com ciência e tecnologia, o que é que o Itamaraty faz nessa área? E, às vezes, para eu responder ali na caixinha de perguntas do Instagram, é muito rápido, né? Não dá para passar essa perspectiva tão completa, tão rica num story de Instagram, tão bem quanto você consegue, né, quando você conversa com alguém que trabalhou com isso, que é o caso. Então, essa iniciativa de conversar, de bater esse papo com colegas, ela tem também, pessoal, esse objetivo de aproximar o candidato à realidade de algumas funções dentro do Itamaraty. Conhecer um pouco das áreas, o que é que o diplomata faz, para que a gente serve, o que é que inventaram essa história de diplomata, né? Sim. Não, e eu até acrescentando ainda uma vertente que sobre isso de trabalho de ciência e tecnologia que eu não comentei, Marcílio, é o quanto também a gente trabalha com os parceiros dentro do Brasil. Então, quer dizer... Eu ia perguntar isso, Embrapa Embrapa, ABC. Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, a CAPES, as universidades brasileiras, os centros de pesquisa, que todos os institutos que a gente tem, porque mesmo para a gente que é brasileiro, eventualmente a gente conhece assim, a excelência que a gente tem em uma ou outra área, mas na verdade a gente tem excelências em muitas áreas. A gente realmente é muito bom em ciência, em tecnologia.
em várias áreas, e dá oportunidade para a gente de conhecer também, de estabelecer contatos importantes, assim, né, nessa área nas áreas universitárias de pesquisa, né? Então, acho que é uma área também que, voltada para dentro do país, também é muito bom. É excelente. A comunicação com a Esplanada e com o resto do país é ótimo. E tecnologia militar deve ficar mais com a área de defesa, né, Douglas? Eu passo um pouco pela DCTEC também. Não fica com a área de defesa. Quer Fica dizer, com defesa. o trabalho é semelhante ao nosso trabalho, que ele dá todas essas possibilidades que a gente conversou aqui. A diferença é que, em termos temáticos, esse tema, tecnologia de defesa, como envolve aí segurança e algumas outras agendas, ele fica na área de defesa. E tem algumas tecnologias também que são tecnologias duais, que também ficam. Então, por exemplo, satélites fica também com a área de defesa, porque satélites têm um uso pacífico, mas pode ter também um uso como armamento, e algumas outras. Então, mas assim, o tipo de trabalho que é feito é semelhante, de uma forma em que divisões como essas dão toda essa multiplicidade essas possibilidades de trabalho que a gente conversou aqui. Boa. Queria agradecer muito, Douglas, o papo. A gente pode abrir para algumas perguntas aqui do pessoal para amarrar um pouco o papo. Queria parabenizar também pelo trabalho que você tem feito com a gente no Grupo BIC. Só para comentar, pessoal, o Douglas também é membro do nosso grupo. Ele tem ajudado na área de mentoria, preparação para o CACD, né? E o pessoal adora a mentoria com ele. E essa live também tem o objetivo de dar as boas-vindas para o Douglas, né, ao grupo, e trazer essa perspectiva, a trajetória dele até a aprovação e um pouco da experiência profissional, no sentido de aproximar as pessoas que pensam em ser diplomatas da realidade da profissão, da carreira, para saber até se é isso de fato que elas querem seguir para o resto da vida, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Douglas, podem colocar aqui que a gente passa para ele. Estão perguntando se você dorme. Você consegue dormir. Mestrado e doutorado ao mesmo tempo. Não, o doutorado, assim, eu estou levando ele, assim, diria assim, no banho-maria, quer dizer, não estou produzindo bastante, não, porque eu estou tendo que me dedicar mais às coisas daqui, né? Então, felizmente, eu tenho coincidir o prazo, né? Então, eu tenho até o ano que vem para concluir, meus orientadores são super tranquilos, então, o doutorado eu escrevo, assim, algumas leituras e escritas são menores, assim, tá no banho-maria, digamos assim, né? As outras coisas aqui que eu estou me dedicando mais. Eu não durmo mais, na verdade, não é nem por isso. Eu acho que é mais porque meus filhos não deixam. Sim. Então, esse é um problema. Também, muitos anos dando plantão, 6 horas por dia, mais do que isso, eu acabo acordando e com filho pequeno. Então, eu acho que o problema é esse. Se os meus pequenos deixarem, eu durmo bastante, senão eu não tenho, fica mais difícil. Boa. Douglas, eu tenho até uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi, da Aline, que era uma pergunta que eu queria fazer aqui, também passou, que era o seguinte: pelo fato de você ser médico, você da área de saúde, você sentiu dificuldade em alguma matéria ou em algum conjunto de matérias específico na sua preparação? Você me conhece, Marcelo, eu sou super sincero. Eu sou sincero, pessoal, assim, quando eu entrei para começar a estudar para o concurso, eu entrei de bolso vazio, meu amigo. Assim, eu sou sincero contigo, assim, eu não tinha conteúdo suficiente em história mundial, em história, em geografia, nenhuma das disciplinas de ciências sociais e humanas, porque minha área de formação eram ciências biológicas. Então, eu tinha conhecimento, assim, te diria que o que me segurava era a parte de línguas, não necessariamente línguas estrangeiras, mas português, assim, realmente eu achava que tinha uma boa escrita, tinha uma linearidade de raciocínio assim, eu achava que era um ativo, porque essa é uma característica da formação em ciências biológicas, principalmente na área de medicina, que é um raciocínio muito pragmático, um encadeamento lógico muito muito claro, muito direto. E isso eu achava que era bom. Então, quer dizer, eu tinha assim confiança em português, para ser sincero, e em inglês eu tinha um nível de inglês realmente bom, mas nas outras
foi mesmo sentar na cadeira e começar a estudar muito mesmo. Quebrei muita cara, li alguns livros errados, quer dizer assim, não que não sejam bons livros, mas que não eram livros adequados para a preparação para o concurso. A gente não pode nunca esquecer que a gente não está fazendo graduação, está fazendo uma preparação para uma prova, e preparação para a prova significa que a gente tem realmente que fazer um certo direcionamento de estudo. E isso eu não sabia, porque eu fui estudando por conta própria, sem orientação, e aí eu perdi tempo mesmo. Mas, assim, ao mesmo tempo, à medida que eu errava, eu aprendia o que era melhor estudar. Quando eu li um livro, e que via que ao final dele que estava errado, eu sabia também que já estava começando a entender que estava errado ele. Então, eu comecei a criar parâmetros de escolhas que foram muito importantes assim para um momento em que eu comecei a acertar mais, a estar no nível mais competitivo. Então, assim, eu tinha confiança em português, tinha confiança em inglês, não tinha em espanhol e francês. Eu tinha feito cursos de espanhol e francês regulares na época de graduação, na época da faculdade, mas como eu comentei, eu recomecei a estudar mais de 6, 8 anos depois de ter concluído a graduação. Então já tinha o francês e o espanhol tinham ido totalmente por ralo, só sabia pedir um croissant num restaurante, não mais do que isso. Nas disciplinas, nas áreas de ciências humanas e sociais, então quer dizer, geografia, as histórias, direitos, eu tive que realmente começar direitinho. E aí acho que é bom a escolha dos livros e a escolha dos professores também, né? Porque foi assim, um erro que eu cometi bastante. Foi eu acho que é muito bom a gente estudar por conta própria, assim, e eu tenho isso sempre como um parâmetro, assim, de certa forma, a maior parte das vezes eu estudo por conta própria, como autodidata, mas tem algumas disciplinas e algumas áreas que não dá, a gente tem que recorrer à ajuda de professores específicos, e eu te diria que para todas as outras, mesmo aquelas em que daria para a gente ir por conta própria, se a gente tem a ajuda de um bom professor, a gente vai mais rápido. Então, o auxílio profissional, digamos assim, dos professores certos, ele é bom em todas as disciplinas, tanto para aquelas que a gente não consegue ir por conta própria, quanto aquelas que a gente consegue ir porque nelas a gente consegue ganhar tempo. Então, foi isso. Então, acho que é para isso, que eu comentaria assim, não tinha tanta coisa de disciplinas assim, mas tinha muito, assim, vontade de estudar. Isso é o que dava, e com acertos e erros aí foi andando. Para amarrar aqui, a Luciana perguntou quanto tempo você estudou até a aprovação? Acho que você respondeu, foram 2 anos, né? Você Não, foram 3. Foram 3. 3? Porque eu estudei o ano de 2014, 2015, 2016 inteiro, né? 3. Agora eu digo assim, eu estudei 3, assim, 3 anos que eu estudei bem. Agora, entre 2012 e 2014, eu já tinha decidido que iria fazer o concurso, mas eu ainda não estava. Eu sabia que eu não tinha condições de estudar plenamente. O que não quer dizer que eu não fiz nenhuma leitura. Então, por exemplo, eu fiz leituras que eu sabia que não eram perecíveis, assim, digamos assim, né? Quer dizer que mesmo que eu fosse passar 5 anos sem estudar de novo, eu sabia que estavam lá. Então, por exemplo, eu li muito História Mundial e História do Brasil para cobrir um pouco dessa lacuna que eu comentei contigo, que eu tinha, assim, de não ter tido história e, por exemplo, relações internacionais na graduação. Então, entre 12 e 14, não é que eu não estudei nada. Eu estudei, fiz algumas leituras lentamente, naquele ritmo. Estudava um dia, passava 3 dias sem estudar, eu estudava 1 hora, 2 horas por dia, não mais do que isso. Estudava num plantão, mas ia lendo aos pouquinhos, né? E também porque entre 12 e 14 foi na época que eu estava fazendo mestrado em administração, então, queira ou não queira, foi já um passo dentro das ciências sociais. Assim, a administração, comecei a ter aulas de economia, comecei a ter aulas tinha alguma coisa de história também, embora fosse uma história da administração, mas acaba pegando alguma coisa. Então, foi uma iniciação para mim também, uma reiniciação em ciências sociais e humanas. Então, entre 12 e 14, embora eu não tenha estudado diretamente para o concurso, eu estava em contato já, um contato que antes eu não tinha com essas disciplinas, entendeu? Mas agora, entre 14, 15 e 16, não, 14, 15 e 16 foi assim, estudando com planilha, com programação, com livro certinho para estudar, com metas, com tempo de estudo, com tudo, assim. Então foi assim, esse é o ritmo, né?
A gente fala um pouco nessa linha que as pessoas às vezes têm uma. Vou usar um termo feio aqui com sua permissão, mas as pessoas têm uma tara por quem passa rápido, assim, por essa coisa de passar rápido. Ah, passou em um ano, passou em 2, em 8 meses, 6, 4. Sim. Na verdade, a gente se prepara para essa prova desde criança, né? Sim, sim. A gente estuda português na escola, estuda história, geografia, enfim. Sim, Outra coisa é o estudo específico. Às vezes, a pessoa passou 6 anos num estudo específico para a prova. Às vezes, passou 2, às vezes, passou 1. Mas não é que a pessoa começou dali, do absolutamente zero, né? sim, não. Então, essa... Não, concordo inteiramente contigo, meu cara. Eu acho que eu te confesso assim que eu valorizo bastante, até mais, quem passou mais tempo se esforçando para entrar na carreira, porque eu acho que o grande ativo que a gente tem ao se preparar para um concurso como esse é criar uma resiliência mental de que você sabe que você consegue resistir a tudo, resistir a muito, resistir a uma carga de estudo alta. Então, quem passou mais tempo estudando tem essa resiliência mental, assim, tá mais blindado até do que quem eventualmente, porque teve outras oportunidades, porque eventualmente morou em 2 ou 3 países por uma condição de vida, por uma oportunidade que teve, tem uma facilidade em línguas, então quem eventualmente fez uma ou outra graduação que facilita um pouco mais, porque às vezes passa tão rápido que não desenvolve a resiliência mental, e lá na frente, digamos assim, a conta chega, porque para ter um desempenho em alta performance, é necessário ter essa resistência, né? Então, eu te confesso que eu valorizo demais mesmo, assim, quem estuda bastante, quem estuda muito, quem estuda durante muito tempo, porque a gente sabe que todo ano tem aí pelo menos umas 100, 120 pessoas que estão em plena condição de passar e que não passaram porque não tem vagas assim para todo mundo e porque eventualmente uma questão ou outra que não era uma questão forte ou não acertou em cheio aquela questão e aí vem outra pessoa e passa na frente porque o concurso se tornou muito concorrido. Então, na verdade, tem sempre 100, 120 pessoas aí que estão estudando bem, que tem todo o meu respeito, assim, que estão estudando há anos, sabe, Marcelo? Então, essa aqui eu acho que é a grande questão, assim. É verdade. Eu bati um papo um dia desse com um amigo meu, que é psicanalista clínico, Pedro Paulo Procópio, está lá no IGTV, quem quiser assistir. E uma das perguntas foi nessa linha: como manter a sanidade, né, a saúde mental num projeto de, muitas vezes, é um longuíssimo prazo, né? 6 anos, 5, 6 anos na vida de uma pessoa é muito tempo. E muita gente passa realmente com esse espaço, né? Esse período inteiro, esse período todo. E a principal dica que ele deixou foi: curta o caminho, aprecie a caminhada, o passeio, né? A pessoa em que você vai se tornar está sendo construída aos poucos. Aprende a degustar isso, um dia após o outro, né? Sim, sim. Curte a caminhada. Concordo. Eu te diria assim também que, embora eu concordo inteiramente contigo, assim, o que eu comentaria só assim que para mim, até porque eu tinha já alguns outros compromissos familiares e tudo, também foi importante estabelecer também um tempo que eu precisava passar, porque fora isso significava não que eu estaria derrotado, digamos assim, mas assim, significaria que, para mim, eu precisaria procurar outra alternativa. Então, para mim, por exemplo, embora tenha mantido um ritmo de estudo em 3 anos e sido aprovado, eu tinha colocado como horizonte assim 5 anos, assim, quer dizer, eu sabia que se eu não, que eu estava esperando passar com 5 anos, assim, calhou te diria assim, calhou de eu passar antes, assim, mas eu estava preparado financeiramente, organização de vida, para segurar 5 anos trabalhando. E aí eu acho que diria assim, acho que cada pessoa pode ter seu limite, assim, eu vou estudar 7 anos, vou estudar 10 anos, eu acho que é bom também ter, eventualmente, o limite, pelo menos para você reavaliar. Agora, eu acho que se colocar a exigência de passar rápido, se exigir um desempenho com variáveis que a gente não controla, assim. Então, eu não passei com 3 anos porque eu estudei muito.
eu passei porque eu estava estudando, agora foi com 3, mas poderia ter sido com 4, com 5. Era o mesmo nível de qualificação que eu estaria, provavelmente, de quando eu passei. E eu sabia que tinha colegas que estavam se preparando ao mesmo tempo, que não entraram naquele ano, queria entrar no ano seguinte, ou que tinha entrado no ano anterior. Então, acho que é isso. Eu sabia que eu ia passar porque eu estava estudando, mas eu não sabia que eu ia passar com 3 anos, ou com 4, ou com 2 anos. Assim. Eu sabia que estudando daria para passar, né? Então, acho que isso que você comentou é super importante, assim, né? Assim, passar rápido não acho que necessariamente seja um ativo, assim, acho que o importante é ter a resiliência mental para passar no tempo que for necessário. Quer dizer, vai passar e acabou. Então, não larga o osso e se for em um ano, ótimo. Se for em 5, também, tá ótimo também, não tem problema. Gostei muito da sua perspectiva, muito dessa perspectiva. Legal. Cara, eu te digo assim, que eu acho que se tem assim, tem gravíssimos defeitos, mas eu acho que uma qualidade que eu tenho assim, eu não largo o osso nunca. Então, eu sabia que o concurso ia dar por isso, assim, porque claro, dentro desses 5 anos que eu te falei, porque além disso, aí não era uma questão mais de atitude pessoal, era mais de organização familiar. Não ia dar também para depois de 5 anos ficar trabalhando menos como eu estava. Né? Entendi. Beleza, meu velho. Obrigado pela live. Eu acho que o pessoal gostou aí pelo jeito, pelos comentários, né? Eu adorei, pô. Sempre bom conversar com você. Um papo legal desse, fazer enfim, uma devassa, né? Da sua vida, assim, escancarou tudo aí da sua formação, carreira, preparação. Filosofamos um pouco, né, sobre relacionamento, enfim. Muito legal a perspectiva em vários aspectos. Quero deixar um grande abraço e um agradecimento em nome das pessoas que estão assistindo. Não, eu que te agradeço, viu, meu caro? Porque, assim, para mim é sempre um prazer bater um papo com um colega do bem como você é, cara. Assim, não tenho nenhum problema em falar das falhas, das fraquezas que a gente tem na preparação. Eu acho que é por aí. O concurso é difícil, mas eu acho que é possível. Então, acho que o pessoal precisa mesmo saber ter um pouco de acesso, um pouco de normalidade, né, nessa vida, né? Porque eu acho que é super bacana. E aí, cara, estou à disposição sua aí, à disposição do pessoal aí também, eventualmente. Não estou tanto nas redes sociais, porque eu comentei contigo que meu desconexão naquele momento acabou perdurando até hoje, mas sempre o pessoal quiser me escrever e tal, fica à vontade aí, então por intermédio de vocês, estou à disposição. Isso aí. Obrigado, Douglas. Obrigado pelo teu tempo aí. Bom fim de semana, bom restinho de sexta-feira. A gente vai se falando, meu velho. Um abraço grande. Eu que te agradeço. Valeu. Um abração, um beijão para todas e todos aí. Valeu. Um abraço. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau.